Vamos falar da Assembleia Legislativa, dos nossos deputados estaduais. Hoje eles estão de folga por causa do Jogo do Brasil e os trabalhos retornam amanhã, com discussão sobre o projeto que terceiriza a gestão do sistema penitenciário. A previsão é de que 2 sessões plenárias sejam realizadas amanhã, uma ordinária e outra adiada. A adiada de hoje vai acontecer amanhã também, em razão do Jogo do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. A princípio estão pautados 17 projetos para serem analisados, a maioria em redação final, ou seja, que já foram aprovados em primeira e segunda discussão. Mas um texto especial deve gerar aí, vai gerar um debate maior entre os parlamentares. É a proposta que trata da revogação do artigo 5º da Lei de número 17.046 de 2012. Na atual legislação, o artigo específico proíbe a atuação de parcerias público-privada em funções indelegáveis do poder público. Na prática, a retirada desse artigo vai possibilitar que o Estado possa terceirizar a gestão do sistema penitenciário paranaense. A proposição foi alvo de um pedido de vista na Comissão de Segurança da Assembleia na semana passada e a base do governo quer votar a iniciativa pelo menos em primeiro turno nas sessões plenárias de amanhã. Outro projeto que também trata sobre a terceirização, que tramita com regime de urgência na Assembleia, prevê a privatização da gestão de 3 hospitais estaduais localizados em Telêmaco Borba, nos Campos Gerais, Ivaiporã, no norte do estado, e Guarapuava, no centro-sul. O texto propõe que a gestão das 3 instituições seja concedida para instituições filantrópicas privadas por 20 anos, com a possibilidade de renovação por mais 20. Na mensagem para justificar o projeto, o governo chama a atenção para a alteração da gestão de concessão de uso. O executivo estadual ainda ressalta que os serviços de saúde a serem prestados no modelo não precisam ser exclusivamente públicos. A iniciativa está sob análise da Comissão de Finanças e Tributação da Casa Legislativa, mas já vem sendo alvo de críticas. O Sindicato dos Médicos do Paraná encaminhou um ofício para a Assembleia pedindo que os deputados rejeitem esse projeto do governo. No documento, a instituição aponta que a proposta ofende regras constitucionais, como a do concurso público, que impede a substituição de mão de obra permanente em serviço público essencial por entes privados. Também é vedada pela Constituição Federal a concessão do serviço de saúde mediante a licitação para a outorga dos hospitais a concessionários. O sindicato ainda aponta que recentes tentativas de terceirização dos serviços de saúde resultaram em sérios prejuízos aos cofres públicos, com fortes indícios de corrupção, além de sonegação de direitos trabalhistas dos profissionais da saúde. Amanhã, portanto, que entra em votação esses projetos de cunho econômico mais liberal por parte do governo do estado. Nas últimas semanas já foi feito um procedimento parecido com a Companhia de Energia, a Copel, que teve parte das ações liberada para venda, e agora a gente vê uma movimentação semelhante no sistema penitenciário e também na gestão de 3 hospitais que deixariam de ser uma responsabilidade exclusiva do setor público e passariam a contar com a parceria do setor privado, chamada PPP, uma parceria público-privada. Não significa que é estritamente público, nem que é estritamente privado. É algo que ocorre de forma conjunta. Vamos lá, quero separar essa notícia em 2 momentos. Eu quero primeiro começar com a notícia da folga, ali, dessa questão da extensão ali do final de semana para os nossos deputados. Muitos deles vão dizer o seguinte: veja só, você não precisa, vamos liberar o expediente, nós estamos mantendo as votações, quando precisa nós fazemos ali sessões extraordinárias, então é possível liberar a equipe e os deputados de trabalhar hoje, já que tem Jogo do Brasil. Uma das funções públicas, Bia, você tem a função normativa, legislativa, você tem a função de representação, mas tem um aspecto simbólico que sempre é importante. Então, assim, quando a gente acompanha a sociedade inteira se mantendo trabalhando, se mantendo produtiva, as pessoas estendendo o horário de almoço para conseguir dar conta do trabalho nesses dias de Copa, para conseguir liberar ali as 2 horas de assistir o jogo, é muito temerário que a classe política, que alguns parlamentares ali transmitam esse recado de que para eles é possível ter ali essa flexibilização. Então esse caráter simbólico é importante. Agora, tratando dos temas que devem ser votados amanhã, a gente precisa ter muito claro uma coisa. Quando a gente está discutindo aqui a possibilidade dessas PPPs, dessas parcerias públicos-privadas, a gente está discutindo a possibilidade, inclusive, de modernizar
algumas questões do Estado. Quando você olha para os hospitais, quando você olha para os presídios, você traz inclusive a possibilidade de ter estratégias de cofinanciamento. No caso dos presídios, você tem a possibilidade ali dos presos, dos apenados, garantirem com o seu trabalho, além da ressocialização, parte do custeio da máquina. A gente vive dizendo aqui, é um absurdo que a sociedade paranaense, que a sociedade brasileira, que todos nós através dos impostos, a gente está discutindo aqui aumento de imposto, que parte desses nossos tributos venham para pagar um sistema penitenciário que a gente sabe que não recupera ninguém. Ou seja, ele é caro e ineficiente. O que está se trabalhando é a possibilidade de você ter esse cofinanciamento pelos próprios presos, que ali eles ajudem trabalhando a pagar a parte das suas penas, né, financeiramente. Então você está aliviando, ter a possibilidade de aliviar parte da sociedade dessa questão dos impostos. Quando você está falando ali dos hospitais, você tem a possibilidade que parte dos atendimentos realizados por esses equipamentos, ele também atenda não somente a questão pública, mas que eles atendam também outros formatos, planos de saúde, eventualmente alguma coisa ali no particular. Então você traz algumas garantias de eficiência. E agora quando o sindicato fala, olha, você tem indícios de corrupção ali, indícios de corrupção acolá, sabe por que você consegue enxergar mais? Muitas vezes algumas coisas de corrupção nessas relações público-privadas, porque você tem inclusive mais órgãos de controle. Quando você tem às vezes uma gestão exclusivamente pública, você tem instrumentos menores. Quer um exemplo? Você tem muito mais clareza, quando tem qualquer problema, o Ministério Público, a polícia, ela tem uma ação muito mais contundente, os órgãos de controle. Veja a questão do pedágio, a gente falou na primeira notícia aqui, como o Ministério Público ele vai entrar com uma ação clara para buscar os responsáveis pelo problema que aconteceu nas rodovias. Verifica-se em rodovias públicas em outros estados do país, quando acontece algum tipo de tragédia, se você tem todos esses mesmos instrumentos de condições de investigação. Não tem. Então é fundamental sim que a gente aperfeiçoe a gestão, tanto na área da saúde, que a gente sabe que muitas vezes sofre, quanto também no sistema penitenciário. Nesse momento, Bia, esse tipo de medida é absolutamente importante. Então vale a gente separar o que é ideologia do que é a construção de uma gestão e de instrumentos claros de aperfeiçoamento para a população.